E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse domingão, dia 5 do 1, cara. O ano já tá voando, hein? Já estamos no dia 5 e, cara, vamos ter bons jogos. Ainda não tá aquele sábado e domingo lotado, né? Tá tendo menos ligas, ainda não tem, não tá tendo tanto jogo da La Liga, não tá tendo ainda jogo da Alemanha, não tá tendo jogo da Holanda, entre várias outras ligas que estão paradas, mas enfim, tá tendo já bastante. Tá tendo Premier League, League One, vai ter Superliga da Grécia, vamos ter a Liga de Portugal e vamos ter os jogos da Copa do Rei. E já é um dia meio fraco, não achei que tinha tantos jogos de favorito, mas consegui separar alguns confrontos que eu vejo muito, umas boas oportunidades. Beleza? Vamos começar com esse do Liverpool, que, cara, tinha aberto uma odd muito interessante. Abriu aqui no odd de 1,42, mas o mercado já esmagou aqui para 1,29. Vai pegar o Manchester United, que não vive um bom momento. Quando a gente olha aqui nas estatísticas totais, o Liverpool tem 9 jogos em casa, 7 vitórias, um empate, somente uma derrota. O United, 9 jogos fora, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Quando a gente olha o primeiro tempo, que é o horário que a gente trabalha, mais o Lei Zebra, né? A gente tem 5 vitórias do Liverpool, 2 empates, 2 derrotas. Em 56%, em 5 jogos de 9, marcou primeiro. Em 3 de 9, tomou primeiro. E em um não sofreu nem tomou gol, né? Nem marcou nem sofreu no primeiro tempo. Já que o United, 9 jogos, 2 marcou primeiro, bem baixo essa estatística, eu acho bom para trabalhar contra o United. E em 2 sofreu primeiro. É um time que acaba segurando bastante. Nem está tomando tanto e nem está sofrendo tanto. Então, tá puxando aqui para um lado mais under esse primeiro tempo do United. De todo jeito vai pegar o Liverpool, que é um time muito forte. Eu vejo esse jogo para tentar encontrar um lay United. Tem que tomar cuidado com o delay, mas ainda assim é muito bom. O que mais chamou minha atenção aqui, a gente vê que o time do Liverpool é um time que tem uma bola aérea legal, cara. Tem aqui 8 gols, apesar que não estatisticamente dentro dos números dos gols deles, não é tão relativo assim. Se a gente compara, tem 9 de contra-ataque. É um time que reage muito bem. Mas ainda assim, 8 gols é uma estatística bem interessante. 6 de cabeça, 2 de escanteio. Eu acho o Liverpool um time bom. E o que mais chama minha atenção é que do outro lado, o United é a sua pior fraqueza, cara. De 26 gols tomados, a gente tem 19 de bola aérea aqui. Então, 35 com 4, 74% dos gols do United são de bola aérea. Isso é assustador, cara. Assustador. Então, apesar de não ser o ponto tão forte assim do Liverpool, a gente vê que o Liverpool tem outros pontos melhores, ainda assim é um ponto que com certeza vai ser explorado, porque o United vai muito mal nesse quesito. Então, para mim, um jogo para ler United, um jogo para ficar a favor do Liverpool. E um jogo interessante também para over limit, dependendo, porque se a gente for ver aqui as estatísticas do time, sai bastante gol ali, ó. 75 aos 90, ó. O Liverpool fez 4, é um dos períodos mais marcador e é o período mais marcador do United e também um dos que ele mais toma gol. Então, eu achei isso bem interessante. Próximo jogo que eu quero trazer para vocês é o do Marseille contra o Le Havre, cara, lá na França. Quando a gente olha aqui, o Marseille não vive o melhor momento dele dentro de casa, né? Só tem 2 vitórias de 7 partidas. No primeiro tempo é um pouco melhor. Ele tem de 7 partidas, tem 3 vitórias, um empate, 3 derrotas. Então não me deixa aqui tão favorecido. O que eu mais gosto é que o time do Le Havre só tem uma vitória de 7 fora de casa, empatou 5 e também só perdeu uma. Quando a gente olha aqui, marcou o primeiro, o Marcelo tem um número aqui legal. Eu preferia acima de 50% isso aqui, mas não é um número ruim. Sofreu o primeiro também, não me agrada, cara, mas a gente tem que ver que ele enfrentou PSG, que ele enfrentou Mônaco, que ele enfrentou Lille, times duros, times fortes. E às vezes aqui os adversários do Le Havre, apesar de ter o Mônaco aqui, Rennes, Nantes, são um pouco mais fracos aqui no geral. Então isso também tem que ser levado em conta. Ele ainda não pegou um PSG da vida, ó. Pegou Toulouse, Saint-Étienne. Ainda acredito que esse jogo possa ser um jogo para Le Havre, para ficar a favor do Marseille. Precisa tomar muito cuidado com o delay e também muito cuidado porque o time do Marseille é um time, ó, que tem uma defesa fraca para contra-ataque, acaba tomando bastante gol de contra-ataque. O time do Le Havre não marcou tantos gols aqui de contra-ataque, na verdade tem 0 aqui marcados, isso eu gosto um pouco, mas se mostrou um time extremamente perigoso na bola aérea.
E o Marcelo tomou bastante gol de bola aérea aqui, então também é um ponto a se explorar. O Le Havre, inclusive, está bem melhor que o Marcelo no confronto aéreo, então não vejo esse jogo tão bom para bolas aéreas do Marcelo. Fico um pouco mais na parte defensiva de fugir. É um jogo que eu acho que pode dar um padrão, apesar do Marcelo não vir tão bem assim esse ano. Próximo jogo lá na Grécia, a gente vai ter o Aris dentro de casa contra o OIF. O Aris que mostra que ser um time bom dentro de casa, perdeu somente um primeiro tempo em 8, marcou na metade primeiro, só sofreu uma vez primeiro e o resto não marcou. Então, cara, estatísticas muito boas para o mandante. Do outro lado, a gente tem um time que marcou em 3, sofreu em 2. Não é das melhores estatísticas do visitante, mas ganhou muito pouco no geral. Então, eu gosto disso aqui. Quando a gente vê os adversários, teve alguns bons adversários, tipo o PAOK aqui, mas teve o próprio EK aqui também, mas os outros adversários são adversários mais equilibrados. E mesmo assim, não está tendo estatísticas tão boas. Isso puxa um pouco a estatística do time. Já o Aris aqui dentro de casa teve também maiores adversários mais fáceis. Teve o Olympiacos, mas acabou conseguindo ganhar. O resto também foi adversários mais equilibrados. Então poderia estar com a estatística um pouco melhor. Não é à toa que essa odd do Aris está alta. O Aris não vem na melhor temporada deles. Quando a gente vê aqui os tipos de gol, a gente vê que o OIF tem bastante fraqueza nas bolas aéreas, cara. Tomou aqui, 13 gols, mais da metade dos gols foi de bola aérea e uma de falta direta. Então, toma bastante gol assim, né? Mais da metade dos gols do time. Do outro lado, o Aris também tomou metade dos gols assim de bola aérea, então também não é um ponto a se negar. Já nos gols feitos pelo Aris, ele tem 7 gols, tem 30% dos gols feitos aqui de bola levantada na área, de cabeça, escanteio. E o time aqui do OIF, que tem uma quantidade de gols feitos parecida com a do Aris, fez 6 de 22. Então também próximo de 30%, pouco a menos, 20 e poucos por cento ali, 28%, 27% de gol feito. Então, cara, um confronto aéreo bem equilibrado. A diferença para mim é que o OIF se defende um pouco pior. Então, pode ser um ponto a favor do Aris, mas eu não sei se chega a ser um ponto a fazer eu comprar uma bola parada. Eu vou levar muito mais pro live. O próximo jogo que eu trago aqui é o do Volos contra o AEK. Aqui, sim, a gente tem bastante favoritismo. Cara, o time do Volos, que é um time bem ruim. Das 8 partidas dentro de casa, ele não ganhou nenhum primeiro tempo. 4 ele empatou e 4 ele perdeu. Quando a gente vê aqui, ele sofreu o primeiro 5 vezes das 8, né? E não marcou primeiro em nenhuma. Então, uma vez ele conseguiu empatar. Ele sofreu e empatou. O resto, quando ele sofre, ele geralmente não consegue empatar. Já do outro lado, o AEK fora de casa tem 25% de vitória, bem baixo. 63%, 5 empates e uma derrota. Então, bem ok. Quando a gente for ver aqui a derrota, foi para o Panserraicos, está aqui, 1-0. Uma derrota aqui fora de casa, não muito boa, mas também ok. Marcou o primeiro 25% das vezes, quando marcou ganhou, mas baixo, queria essa estatística mais forte. E sofreu o primeiro em 38%, também não gosto muito disso. Quando sofreu o primeiro, muitas vezes conseguiu empatar. Isso é um ponto positivo, mas ainda assim não são estatísticas tão boas. A gente tem que levar em consideração que vai enfrentar um time muito ruim, um time muito fraco, e isso ajuda aqui o nosso lei. Quando a gente olha aqui na parte da bola aérea, o time do EK é muito forte, muito bom. A gente vê aqui que mais da metade dos gols são feitos de bola parada, e apesar da defesa aqui do Volos não ter sido tão ruim aqui, eu ainda acho que vale bastante a pena. Ele não pegou um time tão forte na bola aérea como o EK comprar essas bolas paradas aqui. Continuando, a gente vai ter aqui o jogo do Santa Clara contra Farense, cara. O time do Santa Clara que vem com estatísticas muito boas dentro de casa, só perdeu um jogo em 8, maioria empate, boas vitórias. E do outro lado, o Farense só ganhou um jogo em 8, a maioria empate e bastante derrota. Tá bem o inverso, né? Aqui as estatísticas dele. O Santa Clara marcou primeiro em 50%, só sofreu primeiro uma vez. Já o outro time do Farense só marcou primeiro 2 vezes e sofreu em 3. Isso chama bastante a minha atenção. Quando a gente for ver aqui, o Santa Clara só sofreu primeiro, cara, para o time do Porto, que é um time muito bom. Então, cara, o Santa Clara se mostra um time bem equilibrado, bem forte. E com essa odd aqui, eu acho que pode dar um bom jogo aqui para o time do Farense. E o time do Farense marcou primeiro em cima do Famalicão, que ganhou aqui. E o outro jogo que ele marcou foi contra o Casa Pia, que ele acabou marcando primeiro, mas ainda assim tomou o empate. Foi as 2 vezes que ele marcou primeiro.
Então, a gente tem que tomar cuidado, mas o Farense fora de casa não está sendo um time que está dando tanto medo assim. Quando a gente olha aqui o confronto aéreo, a gente vê estatísticas bem boas para o Santa Clara, 6 gols feitos aqui, de 18, 30%. E quando a gente vê aqui a zaga, aqui, a falta cruzada do Farense é bem fraca, tomou 9 gols de 23, quase metade, então é um ponto bem fraco do time. Acho que esse jogo é bem interessante para bolas paradas do Santa Clara e também para esse Lei Farense. Continuando na Copa do Rei, vamos ter o confronto do Ponferradina contra o Real Sociedade. Cara, o time do Ponferradina, que era de segunda divisão, já caiu, agora está na terceira. E é bem mais fraco que o Sociedade. Aqui eu não vou puxar tantas estatísticas, vou comentar um pouco mais da minha opinião do jogo. Cara, primeiro a gente tem que ver a escalação. Todos os times de primeira divisão estavam indo reserva. E aí é onde leva a questão da motivação. Ontem a gente viu o Mallorca tomando 3-0, um jogo que eu tinha até separado. Mas quem viu o live viu que não dava para apostar no jogo, porque os times não estavam jogando nada. Essa odd do Sociedade 1,50 é para um Sociedade reserva. Porque se for um Sociedade misto para titular, vai ter muito valor, porque o time do Sociedade é muito melhor. O que eu gosto muito do Sociedade, ele é um time que se defende muito bem. Então, isso é um ponto positivo. Mas vai pegar um time que vai estar jogando a vida contra um time que vai jogar meio que achando que o jogo já está ganho. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso dificulta bastante o padrão. De todo jeito, acho que vale bastante olhar. Acho que o time do Sociedade também tem estatísticas boas para a bola parada nesse jogo aqui. O próximo jogo que eu trago aqui é Cartagena contra Leganés. Aqui a gente tem um time de segunda divisão contra um time que está na primeira divisão. Então, as estatísticas aqui, principalmente as dos Leganés, a gente tem que levar bastante em consideração que ele está enfrentando times muito bons, como o Barcelona, Girona, Atlético de Madrid. Já o time do Cartagena está enfrentando o Albacete, o Almeria, o Huesca, times bem mais fracos. E mesmo assim, o Cartagena não vem bem, cara. O Cartagena é um time que vem muito mal. É um time que eu estou trabalhando na La Liga 2. Então, eu acredito que aqui é uma ótima oportunidade para o Leganés se classificar. Ele vai estar pegando um time fraco da segunda divisão e ele é um time fraco da primeira. Mas mesmo assim, é muito melhor sendo fraco da primeira. Quando a gente vê aqui, ele ainda assim marcou primeiro em 53% das vezes. Isso para mim chama muito minha atenção. É um time perigoso, cara. É um time perigoso. Mesmo em time grandes, ele conseguiu marcar primeiro. Tomou a virada? Tomou, mas marcou primeiro. E aqui a gente está falando de um time fraco. Então, para mim, é um jogo bem interessante. É uma odd mais parelha, mas é um jogo bom. Realmente bom. Para fechar o dia, vamos ter aqui o Troféu de Champions lá da França, onde vamos ter PSG e Mônaco, cara. Jogo bem interessante, cara. PSG franco favorito aqui para ganhar aqui, né? Muito forte. Um time muito bom que vem com estatísticas maravilhosas dentro de casa, cara. Marcou primeiro em 7 de 8. Só tomou aqui primeiro pro Nantes, provavelmente. Só tomou primeiro aqui pro Nantes. Não tomou nenhuma derrota. Eu nem sei se foi nesse jogo do Nantes. Ele pode ter tomado em outro primeiro. Não. Aqui eu tô olhando o jogo total. Nos primeiros tempos, marcou primeiro em 7 de 8 ainda assim. 2 empates, 6 vitórias, cara, muito forte. Vai pegar o time do Mônaco, que também tem uma porcentagem muito boa de marcar primeiro. Sofreu primeiro pouquíssimas vezes, mas aqui a gente tá falando do PSG, melhor time lá da França. Cuidado, porque o Mônaco é um time muito bom de contra-ataque, cara. Olha aqui, ó, a gente vê isso, ó, contra-ataca muito bem, faz muito gol de fora da área. E o time do PSG tomou aqui um golzinho de contra-ataque, tomou bastante gol de escanteio, que é outro ponto positivo do Mônaco. Então, o que é que a gente tem que tomar cuidado aqui com o Mônaco nesse lei? Bolas paradas do Mônaco e os contra-ataques. Já o PSG tem estatísticas boas aqui feitas de gols de contra-ataque, boas de gol aqui fora da área. É um time que faz muito gol. Já o time do Mônaco aqui toma bastante gol de bola aérea também e também de contra-ataque. É uma defesa meio fraca. Cuidado, esse jogo para mim tem uma questão forte de gols, principalmente no final. A gente vê que as estatísticas dos dois times de fazer gol no final é muito boa mesmo. É um jogo bem legal, um jogo bem interessante de Copa. Eu acho que pode ser muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, pessoal. Dei o meu melhor aqui para tentar te ajudar. Então já se inscreve no canal, deixe seu like. Tamo junto e até a próxima.